Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um simulado de português com questões organizadas pela Banca Ian. Então se a Banca Ian está organizando o seu concurso, é bom que você veja esse vídeo, tá bom? Até porque português é uma disciplina muito cobrada normalmente nos conteúdos gerais dos concursos, beleza? Bom, e se você chegou aqui no canal pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal e também ativa o sininho para estar recebendo notificações sempre quando eu lançar um conteúdo novo que pode ser do seu interesse, tá bom? Bom, é isso, bora começar! Bom, vamos para a questão número 1, questão desenvolvida pela Banca Ian do ano de 2019, que diz o seguinte: em As crianças que trabalham, as palavras classificam-se respectivamente como? Bom, essa questão ela está trabalhando com a análise morfológica, ou seja, com a análise individual das palavras em suas classes gramaticais correspondentes, como artigo, substantivo, verbo, adjetivo, preposição, conjunção, pronome, entre outras classes gramaticais. Então, a gente tem que analisar palavra por palavra. Vamos lá, então. O vocábulo as acompanha o substantivo crianças e concorda com ele, né, tanto em gênero feminino quanto em número, no plural. Ou seja, define esse substantivo. A classe gramatical que acompanha um substantivo e que flexiona junto com ele chama-se artigo. Nesse caso, trata-se de um artigo definido, porque se refere, né, a crianças específicas, aquelas que trabalham, né, ao universo das crianças que trabalham. Lembrando que os artigos definidos são a, as, o, os, enquanto que os indefinidos são um, uma, uns e umas. Embora essa questão, né, ela não tenha trabalhado com a classificação, né, mas outras questões podem cobrar esse conteúdo, por isso que eu estou citando para vocês. Já sabemos, né, que crianças é um substantivo, porque nomeia um grupo de seres, né, que possuem características em comum. Então, a função do substantivo é atribuir nomes aos seres, também aos objetos, aos lugares, aos sentimentos. Além disso, o substantivo é uma classe gramatical variável, ou seja, o substantivo ele se flexiona em gênero masculino ou feminino e em número singular ou plural. Nesse caso, né, o substantivo crianças está flexionado no plural. O termo criança é um substantivo sobrecomum. Isso significa dizer que apresenta um único termo para se referir tanto ao gênero masculino quanto para o gênero feminino, para se referir aos dois gêneros. Por exemplo, nós não falamos os crianças, e sim as crianças. O termo criança vale tanto para o masculino quanto para o feminino, né? Como acontece, por exemplo, com as palavras vítima, gênio, membro. Agora vamos falar do vocábulo que. O vocábulo que está substituindo o termo anterior, criança, evitando a sua repetição, né? Caso ele não existisse, teríamos a seguinte construção: as crianças trabalham. Eu vou dar um outro exemplo para ficar um pouco mais claro. Nós pegamos o autógrafo da atriz que está trabalhando nessa peça. Esse que também é um pronome relativo. Por quê? Porque substitui o termo atriz, evitando a sua repetição. Caso ele não existisse, ficaria da seguinte forma: nós pegamos o autógrafo da atriz. A atriz que pegamos o autógrafo está trabalhando nessa peça. Portanto, pessoal, esse que é pronome relativo. Por fim, o termo trabalho faz referência a uma ação. E que indica ação, que também indica estado e fenômeno da natureza? É o verbo, tá bom, pessoal? Que pode ser conjugado. Nesse caso, né, o trabalho se encontra na terceira pessoa do plural. Eles trabalham, né? Portanto, pessoal, a sequência correta é que está presente na letra A. Vamos para a nossa segunda questão do ano de 2016, que diz o seguinte: no trecho, era hora de uma pessoa, temos respectivamente o quê? Quantas letras e quantos fonemas? Primeiramente, vamos entender o conceito de letra e também de fonema. As letras são aquelas pertencentes ao alfabeto, né? É a representação gráfica do fonema. Então, no trecho, era hora de uma pessoa, podemos contabilizar 18 letras. O fonema, por sua vez, tem relação com o som emitido por uma letra. Na palavra era, todas as letras emitem um som individualmente. Portanto, nessa palavra temos 3 fonemas, assim como 3 letras.
Na palavra hora, temos 4 letras, mas a letra H não emite som, portanto, temos 3 fonemas. No vocábulo D, temos 2 letras e também 2 fonemas, né? Porque as 2 letras emitem sons individuais. Na palavra uma, temos 3 letras e também 3 fonemas. E por fim, na palavra pessoa, temos 6 letras e 5 fonemas, porque os 2 S's têm som de apenas um. Portanto, temos um total de 16 fonemas e 18 letras. Logo, a nossa resposta correta é a letra A. Vamos para a terceira questão desse simulado, questão do ano de 2016, que diz o seguinte: quando você cita um inconveniente da televisão, uma boa observação que se pode fazer é que não existe nenhum aparelho de TV. A palavra destacada exerce a função de. Bom, essa questão ela trabalha com análise sintática, ou seja, uma análise da palavra em si dentro de uma estrutura, considerando as relações estabelecidas entre os termos, diferentemente da análise morfológica, que estuda as palavras de forma independente, né, para que se identifique as suas classes gramaticais. Então, essa questão está trabalhando com análise sintática. Portanto, vamos analisar a oração trazida pela questão até chegarmos na palavra destacada. Quando você cita um inconveniente da televisão, quem é o responsável por praticar a ação? É você. Portanto, nesse caso, o você é o sujeito. O termo citar é um verbo, porque configura uma ação. É um verbo que precisa de complemento, porque quem cita, cita algo, cita alguma coisa. Por ser um verbo que necessita de um complemento, trata-se de um verbo transitivo. O complemento exigido por esse verbo não vem acompanhado por uma preposição como de, por exemplo, porque você não cita de alguma coisa, você cita alguma coisa. Diferentemente do verbo precisar, né? Porque quem precisa, precisa de alguém. Aí, nesse caso, trata-se de um verbo transitivo indireto. Mas no caso da oração trazida pela questão, o verbo é transitivo direto, porque o seu complemento não tem preposição. Agora, o termo um inconveniente, qual seria a sua classificação? Nesse caso, né, um inconveniente é o complemento do verbo transitivo direto. Portanto, trata-se do objeto direto. O complemento do verbo transitivo indireto seria um objeto indireto. E de verbos intransitivos não teria complemento, não tem complemento. Portanto, o nosso gabarito é a letra B. Vamos agora para a quarta questão desse simulado do ano de 2016, que diz o seguinte: assinale a opção onde não ocorre erro de grafia. Bom, pessoal, nessa questão da Banquian, devemos buscar a única alternativa que não contém um erro ortográfico, ou seja, né, na sua grafia. Então, vamos analisar cada alternativa. A letra A diz o seguinte: o estádio fica a 5 quilômetros. Esse A indica a distância. A distância para se chegar ao estádio é de 5 quilômetros. Então, nesse caso, o A ele não tem H, tá bom? Ele é um A sem H e também sem acento. Porque não é o A de haver, de existir, e também não se refere a tempo decorrido. Portanto, esse A, ele não possui acento, né? E ele é sem H, porque se refere à distância e também é uma preposição, tá? Logo, a letra A apresenta sim erro de grafia e não é a nossa resposta. Vamos à letra B. A orquestra fez um grande concerto para a plateia. O concerto com S, pessoal, se refere ao ato de reparar, de corrigir alguma coisa. Já o concerto dessa oração se refere ao concerto musical, que é com C e não com S. Por isso que a letra B está errada. Letra C. Não sei o porquê dessa resposta. Esse porquê tem um sentido de motivo, de razão. Não sei o motivo dessa resposta. Portanto, ele deveria estar junto, como de fato está, né? Mas faltou o acento. Por isso que a letra C está errada. Bom, por fim, só nos resta, né, a letra D ser a nossa resposta, que diz o seguinte: Marcelo foi mal na prova de matemática. Esse mal é o contrário de bem e, portanto, ele está grafado corretamente, porque o desempenho de Marcelo não foi adequado. Agora, o mal com o U é antônimo de bom e não de bem.
E tem função adjetiva, pois qualifica. Por exemplo, João é um mau aluno, ou seja, ele não é um bom aluno, no sentido de qualificar. Portanto, de fato, a letra D não apresenta erro de grafia e é o nosso gabarito. Vamos para a nossa última questão desse simulado, questão número 5 do ano de 2019, que diz o seguinte: a palavra sublinhada em e ajudando suas famílias a acolhê-las com dignidade e carinho tem como sinônimo exceto. Bom, pessoal, nessa questão nós temos que buscar a única palavra que não é um sinônimo, ou seja, que não possui valor semelhante em termos de significado, né, da palavra sublinhada, que é a palavra carinho. Então vamos analisar cada alternativa. E ajudando suas famílias a acolhê-las com dignidade e afago. Afago é ter afeição por alguém, é um ato que remete sim a carinho, a um gesto amável, por isso não é nossa resposta. Letra B. E ajudando suas famílias a acolhê-las com dignidade e mimo. O mimo, pessoal, é você dar atenção maior a alguém, também remete a generosidade, a carinho, por isso não é a nossa resposta. Letra C. E ajudando suas famílias a acolhê-las com dignidade e tagaté. Esse tagaté poderia gerar dúvida, né? Porque muita gente não conhece essa palavra, mas vocês poderiam chegar na resposta por eliminação. O que significa esse termo? Tagaté significa acariciar, fazer um cafuné, remete sim a carinho, por isso também não é a nossa resposta. Só resta a letra D ser o gabarito, né? Porque rigor significa dureza, rigidez e não tem relação com carinho. Porque carinho dá uma ideia de suavidade e não de severidade. Por isso, a letra D é a nossa resposta. Fala, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. E aproveita também e explora outros conteúdos presentes aqui no canal que pode estar incrementando nos estudos de vocês. Bom, é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!